Sou o Clóvis Jair Pronzel. É uma satisfação estar novamente de volta a esta casa, a Faculdade Luterana de Teologia. Dou graças a Deus por poder compartilhar minha pesquisa, minha caminhada acadêmica e meu ser como um cristão luterano no Brasil, juntamente com os irmãos que aí se reúnem neste dia. Peço desculpas por não estar presencialmente, devido às condições climáticas, envolvendo o Rio Grande do Sul. Eu moro na cidade de São Leopoldo e isso me impossibilitou de me deslocar até São Bento para participar presencialmente. Eu retorno à casa, a convite da faculdade. Dou graças a Deus pelo convite e quero que os irmãos se sintam à vontade com minha presença. Quero agradecer de forma especial ao professor Klaus Schwambach, que vai fazer o papel de mediação neste momento, para podermos então conduzir uma reflexão a que foi proposta, dos 200 anos de presença luterana no Brasil, retrospectiva e perspectiva, desse segundo simpósio de História da Igreja. E o que se foi proposto para a minha reflexão é a identidade confessional da IELB na história e no presente. Eu quero conduzir vocês nesta palestra, chamando a atenção para alguns elementos que foram produzidos, que estão disponíveis no texto impresso, e quero fazer alguns destaques nesta apresentação. Então eu vou conduzir vocês tentando mostrar como a IELB é uma igreja luterana confessional no contexto brasileiro, dentro dessa sua caminhada em nossa realidade. Nós lembramos da história da Reforma, nos 500 anos, e eu descrevo esta lembrança em 2017 como uma perspectiva muito mais heróica. As igrejas protestantes lembram da façanha de Lutero ao publicar ou ao pregar as 95 teses. Nós hoje, lembrando dos 200 anos da presença alemã formalmente em nosso país, podemos olhar para esta presença de uma forma cultural e até nacionalista. Mas eu quero chamar a atenção, e esse é o assunto da minha palestra, lembrarmos que daqui a alguns anos, em 2030, nós vamos lembrar os 500 anos de identidade luterana, onde a identidade é definida para a sua perspectiva bíblica e confessional. Então é isso que nós queremos fazer nesse dia, já antecipando um pouco o que nós faremos em 2030, certo? Então esse é o trabalho da nossa palestra, evocar isso aí. Nós faremos esta palestra em 3 partes, Nós iniciamos com uma identidade confessional a partir do próprio livro de Concórdia, que é o ponto de referência. Depois olhamos para essa identidade um pouco na história da IELB, de como essa identidade então ela foi forjada e descrita. E por fim, nós queremos então usar o ponto de apoio, que é o livro de Concórdia, na realidade da IELB, propor algumas questões, que podem nos identificar não como alemães nem como luteranos, mas como cristãos em terras brasileiras, ok? Então esse é o meu trabalho, são 3 partes, ok? Vamos para a primeira parte, tá? E aqui eu tenho 2 imagens que nos apresentam 2 textos, ou que representam 2 textos confessionais. A primeira imagem descreve um pecador penitente diante do juízo de Cristo, em Lei e Evangelho, que é Lutero, através dos seus artigos de Smalcalde. A segunda imagem, Cristo derruba as portas do inferno, quando Melanchthon escreve o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, demonstrando como a vitória de Cristo é a vitória da sua igreja. Então esses 2 textos são o nosso ponto de partida para refletirmos sobre a identidade luterana confessional. Lutero, no seu prefácio aos artigos de Smalcalde, descreve que ele estava aguardando ansiosamente por um concílio. Tá? Mesmo que um concílio não fosse necessário para aquilo que estava sendo feito nas paróquias onde o pensamento de Wittenberg estava tomando conta, mesmo assim Lutero via que havia uma necessidade de
de, de outros lugares da igreja como um todo se beneficiar da volta do evangelho. Tá? Então havia muita pobreza teológica, e isso justificava então um concílio para que a igreja de novo conversasse e discutisse sobre assuntos que trariam novamente a identidade cristã, né, herdada do texto bíblico e também confessada pela igreja, que novamente voltasse a estar presente na realidade do século XVI. Então, esse texto inicial, o Lutero então diz, olha, se nós vamos ter Cristo de novo presente, nós temos outros assuntos que poderiam nos ajudar digamos assim, a melhorar a vida cristã. Aliás, a palavra reforma, ela não é usada por Lutero. Lutero diz que o ser humano não pode ser reformado. A aplicação da palavra reforma aparece, por exemplo, quando se reforma o currículo da Universidade de Wittenberg. Mas o ser humano só pode ser perdoado. E esse perdão que é alcançado por Cristo a todos nós faria ou traria, digamos assim, elementos para o contexto da vida diária das pessoas. Então Lutero vê que nós teríamos então outros assuntos além do púlpito seriam beneficiados por uma volta do evangelho, na presença de Cristo em meio. E isso justificaria então um concílio ou uma volta ao evangelho. E aí Lutero então prepara os chamados artigos Smalcald, com um propósito duplo. Primeiro, era uma forma de testamento, ou de desejo último, de vontade última, visto que Lutero estava muito doente. Tá? E isso a gente vê claramente no texto. Então, por isso, aquela imagem inicial de um moribundo diante do juízo de Deus confessando a sua dependência. Tá? E Lutero, com isso, também então compôs os textos ou os artigos de Smalcald para serem discutidos. Então, ele organizou os artigos em 3 partes. Primeiramente, ele acreditava que um assunto era comum, ele buscou elementos próprios na mensagem cristã, se a igreja se reuniria no concílio, ela partiria da sua confissão universal de fé. Em segundo lugar, Lutero apresenta uma série de artigos no quais não poderia haver acordo, e o que estava em desacordo entre os grupos era o papel da pessoa e da obra de Jesus Cristo, especialmente da obra. E em terceiro, Lutero apresentou uma série de artigos em que a discussão poderia ocorrer com o propósito de esclarecimento e explicação. Então essa terceira parte também ela era técnica, mas ela era necessária, visto que alguns assuntos não estavam mais sendo claramente expostos. Tá? Um outro texto, escrito por Melanchthon, que é o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, nele Melanchthon apresenta 2 partes. A primeira parte trata da relação entre o papado e a igreja e levanta a questão sobre a base da autoridade do Papa, tanto na sociedade como dentro da igreja. Para tanto, Melanchthon revisa os dados bíblicos e históricos com seus leitores. Na segunda parte, Melanchthon aborda a questão da relação entre bispos e pastores. Em 1537, os bispos romanos pararam de ordenar pastores luteranos, o que levantou a questão de como os luteranos iriam adquirir pastores. Na igreja, até então, apenas os bispos poderiam ordenar. Aí Melanchthon argumenta que tal distinção não foi ordenada por Deus. Em vez disso, era uma distinção humana. Deus estabelece um cargo e qualquer um que ocupasse esse cargo poderia ordenar candidatos ao ministério. Então, se a ordenação não era de direito divino, sim de direito humano, logo os luteranos de Wittenberg podiam ordenar também, certo? Isso é interessante, esse é o argumento que o Melanchthon apresenta para ordenar pessoas ao ministério. Um grande aprendizado temos então dessas iniciativas. Ao nos identificar como confessionais, não personalizamos a confissão, mas a universalizamos. É a igreja e não os indivíduos que dá a voz à sua fé. Embora Melanchthon tenha escrito o tratado e Lutero os artigos, em um sentido muito real, eles não pertencem mais a nenhuma das pessoas como indivíduos, eles pertencem à igreja. Aliás, isso é bem próprio, Quando a gente olha para os documentos confessionais, cada um dos documentos tem no seu final uma identidade, tá? Quem subscreveu originalmente aquele texto.
E também a Seal, na segunda edição do Livro de Concórdia, né, que saiu em 2021, se não me engano, também coloca ao final daqueles que editaram aquele livro em 2021, também coloca um espaço para a sua assinatura. Então, aquele que conhece o texto, que confessa aquele texto, tem se identificado com ele. A Liga de Smalcalde, que está por trás, então, tanto do tratado como dos artigos de Smalcalde, requisitou os textos para torná-los padrão, né, e que levaram à Fórmula de Concórdia. Ao utilizar os documentos anteriores, a Fórmula de Concórdia dá créditos aos textos anteriores. Aliás, não teríamos hoje a Confissão de Augsburgo se a Fórmula de Concórdia não existisse. Aliás, isso é bem interessante, isso não é novidade para a Igreja cristã. O Novo Testamento autoriza o Antigo Testamento. De que forma? Usando o Antigo Testamento. Assim, nós também. Para começarmos a refletir sobre nossa identidade confessional, nós temos que fazer uso dos textos, né? Eles têm que nos identificar. Isso é importante, né, dentro então da identidade luterana confessional. Robert Kolb nos ajuda a descrever como os teólogos no século XVI apresentaram ou aprenderam a confessar sua fé, a usar suas confissões. Inicialmente, a Confissão de Augsburgo, como documento escrito, se tornou um símbolo de fé e de definição legal que regulava a vida da Igreja e seu lugar na sociedade. Na sequência, já em 1538, Lutero assume que os símbolos da Igreja cristã resumem a fé, protegem e asseguram a verdadeira doutrina, separando-a da heresia e normatizam o que deveria ser pregado na Igreja. Quando a Fórmula de Concórdia utilizou a Confissão de Augsburgo, ela o fez como uma definição legal da posição religiosa do luteranismo no Sacro Império Romano, como uma regra para estabelecer o que deve ser ensinado e praticado nas congregações, como autoridade relacionada à interpretação das Escrituras e como uma forma de confessar a verdade perante o mundo. E aqui eu sumarizo então essa primeira parte, demonstrando que existe uma relação de causa e efeito na identidade luterana confessional. Ela não surge gratuitamente, né? Nós sabemos que as escrituras elas foram organizadas, né? Se criou uma biblioteca, a palavra Bíblia é uma biblioteca, como um hardware para definir o que é cristão do que não é cristão. E isso a Bíblia o faz, certo? No momento em que a igreja definiu o que é a escritura, ela teve que criar, digamos, um software para fazer aquele computador andar. E aí os credos foram forjados internamente dentro da igreja no contexto de heresias, tanto com relação à pessoa e obra de Jesus Cristo e também da relação entre as três pessoas da Trindade, certo? Então, o credo é exatamente isso. Quando as confissões surgiram no século XVI, nós também tínhamos um problema interno. O ponto de referência da confessionalidade sempre é interno e nunca é externo. Então, o que está em jogo? É a própria identidade da igreja. Quando a gente pergunta por confessionalidade, a gente pergunta pela identidade nossa, né? E aí nós encontramos, né, as confissões dialogam ou tentam demonstrar o que é cristianismo diante do pensamento romano, né, que tinha uma ênfase legal e moral, e aqui eu chamo isso muito de um aspecto ético, né? O pensamento romano é muito ético, né? Nós temos isso dentro de um fundamentalismo religioso, né? Mais adiante nós vamos ver no pensamento de Kant uma reflexão muito próxima, né? Lutero também vai lidar com o conceito de pobreza, que era um dos votos medievais, né? Nós encontramos um outro diálogo com grupos reformados, e aqui eu destaco um pensamento metafísico, não existem realidades, né? Isso me lembra um pouquinho da teoria de Hegel, tá? E eu poderia mencionar aqui um pouquinho ao pensamento da castidade, ao puritanismo presente, né, no pietismo, por exemplo. Nós podemos encarar um terceiro grupo, né, com quem os luteranos confessionais articulam sua teologia cristã, com os entusiastas, né, que descreve uma presença do Espírito Santo no indivíduo, né, no psicológico, no existencial, né, e isso está muito presente num misticismo de obediência, né, sempre lembrando, né, assim como é a questão da pobreza, da castidade, da obediência, são os chamados três votos
dos monges na Idade Média, certo? Elas estão presentes no pensamento moderno, com quem as confissões, de certa forma, dialogam. Tá? Dentro disso, a proposta, então, luterana não é fazer isso, mas de descrever a teologia como revelação, esse é o lex credendi, que leva a um eco daquilo que se crê, é aquilo que se ora, e isso se transforma em modo de vida, né? Então, esse círculo aqui não é vicioso, né, mas é um círculo de como a teologia luterana confessional ela é articulada, né? Nós temos um lex credendi, um lex orandi e um lex vivendi. Tá? Então essa é, digamos assim, né, a lei da fé, da revelação das Escrituras. Isso é confessado e vivido pela Igreja, certo? Bom, dentro dessa definição, então, do que se chama um luteranismo confessional, percebem, nós não estamos valorizando pessoas, mas nós estamos valorizando aquilo que as pessoas confessam. Nós vamos então olhar um pouquinho para a história da IELB. Tá? Aqui vocês têm o símbolo da IELB, né? A IELB é conhecida por essa cruz estilizada lá desde os anos 90 para cá. E então isso é que a gente vai, sobre isso nós vamos conversar um pouquinho agora. A busca por o análise da identidade luterana confessional da IELB precisa perguntar então pela existência do, digamos assim, daquilo que identifica a confessionalidade na IELB, que é a presença do Livro de Concórdia, certo? Nós temos aí a primeira edição em 1980, né? Eu estou colocando aqui uma capa, um livro com uma capa já mais atualizada, que deve ter saído mais ou menos nos anos 90. Nós temos a primeira edição em 1980, e aí depois o texto mais recente, de 2021, 22, que é a SIL, né, que edita os dois volumes, né, fez uma revisão, né, não na tradução, mas uma tentativa de atualizar um pouco a linguagem, né, e aí nós temos o Livro de Concórdia com uma nova capa, né, um pouquinho mais colorida, né, e que é o texto, então, formal que a gente tem hoje. Então, se você quer perguntar pela confessionalidade da IELB, a gente tem que começar a perguntar pela presença do Livro de Concórdia, certo? Bom, a IELB, ela é uma igreja, né, de origem americana, no sentido de sua gênese, tá? Então a IELB começa em 24 de junho de 1904 como um sínodo da LCMS, da Lutheran Church Missouri Synod, né? Se organiza como Igreja Evangélica Luterana do Brasil em janeiro de 1954. Em 1980, a IELB deixa de ser um distrito da LCMS e é considerada uma igreja irmã com quem tem comunhão de púlpito e altar. No ano 2000, né, a IELB tem sua independência financeira proclamada em relação à LCMS, certo? Então isso é interessante a gente lembrar disso. Bom, vamos perguntar então pela presença luterana confessional no Brasil. E aqui coloco um quadro realmente descrevendo 4 períodos em que podemos caracterizar, digamos, uma identidade luterana em solo brasileiro. Primeiro, nós podemos uma forte ênfase do movimento pietista, tá? E que está muito presente nas igrejas luteranas, inclusive na IELB, né? Eu tenho um viés pietista, eu nasci num ambiente pietista, isso não é negativo, né? Então vocês devem conhecer muito bem o pietista, né? Uma vez eu conversei com o Klaus sobre isso e o Klaus me disse que se ler a Bíblia individualmente é o pietismo, eu sou um pietista, né? Eu defendo mais ou menos algo parecido, né? Mas o pietismo marcou muito a presença de imigrantes alemães leigos, certo? Minha infância, pastor era só para dar cultos, né? Porque ele tinha muitos lugares para atender. Consequentemente, toda a minha autonomia teológica passava pela família, né? Aliás, não foi o pastor que me levou para o seminário para fazer teologia, foi a minha família, né? Meu avô, minha mãe, né, teve um papel muito importante nessa caminhada. Então o pietismo está presente em solo brasileiro. Um outro movimento, né, uma outra característica do luteranismo é a chamada ortodoxia, que sempre foi identificado com uma contribuição da Igreja Luterana do Missouri, né, dentro da realidade brasileira, nos primeiros séculos
nos primeiros anos do século XX, né, até a Segunda Guerra Mundial, né, quando houve algumas mudanças significativas, né, também em solo brasileiro, não só em americano, né. Uma terceira vertente luterana está na teologia liberal ou da libertação, tá, que caracterizou muito do luteranismo latino-americano, tá, e esse é um grupo mais ligado à origem na Alemanha, talvez você saiba um pouco mais do que eu sobre isso. E um quarto grupo, o evangelicalismo, né, que exerce sua influência em vários níveis, especialmente no ramo misturando do luteranismo latino-americano, tá? Talvez um pouco próximo ao pietismo e assim por diante. Então nós temos alguns grupos né, nós tivemos inclusive dentro da IELB um movimento mais pentecostal evangelical, certo? Tá? O quanto ele é pietista, o quanto ele é ortodoxo, é difícil avaliar, não é objetivo agora também. Tá? Aplicando então 3 possíveis abordagens ao luteranismo confessional na IELB, a preocupação da IELB passa então por estágios que vão valorizar, né, aspectos históricos e exagógicos do livro de Concórdia. Esse é um primeiro movimento que a gente vê na IELB, né? Então você quer se identificar, você faz uma conexão histórica ou exagógica, né, da sua confessionalidade, né? Então nós não temos o livro de Concórdia em português até 1980. Nós temos algumas separatas, né? Eu me lembro que o Catecismo Maior saiu antes disso, a Confissão de Augsburgo estava presente. O Catecismo está presente desde cedo na IELB, desde os anos 20, tá? E é uma edição que permanece, inclusive, ainda ativa, certo? Então, esse é o primeiro movimento de uma tradução do que significa confessional na IELB, certo? Aspectos históricos e exagóricos. No segundo estágio, a gente vê, então, uma preocupação mais exegética, né? De se identificar com não só com a história do pensamento luterano, tá, mas também com o texto, certo? E esse texto fez com que muitas vezes a IELB se considerava ortodoxa porque ela tinha o texto apropriado e correto. E aí tem um terceiro estágio, e esse eu quero dar valor maior depois, tá? Que é uma tentativa de traduzir tanto a história como o conteúdo desses documentos confessionais para o contexto brasileiro. É isso que me preocupa hoje. Como professor de confissões, né, me preocupa muito em conhecer bem a história, lidar bem com ela, buscar justificativas para aquilo que foi dito e tentar traduzir esse conteúdo para o nosso contexto, pressupondo de que esta confissão não é nossa, não é de um grupo, mas sim da igreja cristã como um todo, certo? Então, dentro da IELB, nós temos esses 3 movimentos, ok? Então, a IELB inicialmente é marcada por uma reivindicação apologética, né? Se você se defende como luterano, né? Então, a partir dos anos de 1930 até 1960, né, quando a IELB começou a ser mais brasileira, né? Antes ela tinha um viés muito americano, tá? A maioria dos pastores era americano. Então, lá em 1950, talvez venham dos últimos pastores americanos, né? Então, a partir dos anos 30 em diante, a IELB precisa buscar uma identidade brasileira, né? E para isso, o primeiro estágio é uma reivindicação apologética, né? A luta nesse período foi de estabelecer quem subscrevia as confissões de forma quia, quer dizer, incondicional, ou quaternos condicional. Um segundo movimento dentro da abordagem em relação aos documentos confessionais ocorre quando a igreja se preocupa em entender as confissões como documentos históricos e os autores buscam contextualizar a produção confessional do século XVI e até certo ponto comparar com o contexto brasileiro dos séculos XX e XXI. Né? Isso a gente vê então a partir dos anos 70, talvez 80, quando o livro de Concórdia começa a circular como um todo. Nós temos aí nos anos 2000 já, né, produzido pela Sinodal, o texto do Ginter Gassman e Scott Hendricks, As Confissões Luteranas, certo? Nós temos outros documentos, outros textos, né? No texto escrito você tem acesso a essa bibliografia toda. Uma terceira abordagem, então, aparece quando na IELB há uma exploração construtiva da maneira como as confissões luteranas podem ajudar a explicar e abordar a realidade
né, com viés cristão, né, não luterano em si, né, nós não reivindicamos o nome luterano nem alemão, né, mas nós reivindicamos o nome de cristãos, tá? E as confissões luteranas, como textos confessionais, nos ajudam então a explicar a mensagem cristã para o contexto que nós vivemos, certo? Essa é a segunda parte. Nós agora vamos entrar na terceira parte, onde queremos escrever então como o luteranismo pode ser útil hoje, tá? Ou a identidade luterana confessional. E para que isso seja feito, né, para essa terceira parte ser tão elaborada, eu caracterizei o luteranismo a partir do seu ethos, do seu logos e do seu pathos, certo? Primeiro, o ethos, caracterizado pelo caráter do luteranismo confessional. Segundo, pelo logos, a lógica luterana confessional. Terceiro, pelo pathos, o vestir a sandália da realidade brasileira para compartilhar a identidade confessional luterana que ecoa o texto bíblico. Então, esta é a terceira parte, que eu a considero mais importante da minha pesquisa e que eu quero compartilhar com vocês, então, rapidamente neste momento, nessa parte, então, da palestra, tá? Bom, o ethos luterano confessional. Como estamos argumentando nesse texto, a história do luteranismo nos apresenta duas articulações em relação ao livro de Concórdia. Por um lado, caracterizamos o confessionalismo luterano como sendo um reflexo de um posicionamento mais restrito a usar tanto parte do livro de Concórdia como a autoridade de Martinho Lutero. O confessionalismo luterano dá ênfase no luterano, tá? E aí, claro, além do livro de Concórdia, ou parte dele, né, as obras de Lutero são importantes, né? Eu vejo a Yelbe com um outro viés, né? E a Yelbe não coloca as obras de Lutero com tanta importância ou a ponto de comparar com o livro de Concórdia. Por isso nós temos um segundo grupo, que eu chamo de luteranismo confessional, que articula seu testemunho bíblico utilizando o livro de Concórdia, sendo a produção de Martinho Lutero uma autoridade secundária. E a Yelbe está então nesse segundo grupo, que eu considero então como, ou vou chamar de luteranismo confessional. A Yelbe não é uma igreja de confissão luterana, né? A Yelbe é uma igreja luterana confessional. Esse é, digamos assim, a ênfase que eu quero dar e eu trabalho dessa forma em sala de aula com os meus alunos, com os alunos a quem leciono, tá? Bom, o ethos começa com uma necessidade de um compromisso, quer dizer, quem eu sou como um luterano confessional? Essa é a pergunta aqui. Assim como os textos confessionais nos mostram, o problema principal não é o que está fora da Igreja de Cristo. Como eu já mostrei antes, os credos e depois o luteranismo confessional do século XVI surgiu por problemas internos. A Igreja tinha que manter, então, a sua identidade como Igreja de Cristo, né? Então, o desafio do luteranismo confessional é o de todas as eras, que é manter a identidade de Igreja de Jesus Cristo. Queremos assumir a sugestão de que precisamos aprender a usar as confissões, ou seja, queremos buscar nelas um papel hermenêutico que nos compromete em tanto com o texto bíblico, confessional, bem como com o texto que vivemos, né? Então, a nossa credibilidade passa por isso. Nós temos uma credibilidade dupla diante daquilo que o texto bíblico nos ensina e do próximo que requer o nosso testemunho. Por mais que a gente vai confessar, né, e ao confessar nós ecoamos o que a Bíblia nos ensina, ao mesmo tempo nós o fazemos em função do público que quer ouvir a nossa confessionalidade, a nossa identidade. Talvez estejamos mais próximos da identidade confessional quando nos esforçamos para transferir ao nosso contexto o registro bíblico de maneira apropriada, compreensível, convincente e demonstrável. Penso ser este o nosso desafio. Então, é necessário um compromisso confessional. A minha credibilidade começa por aí. Tá? E eu sou um luterano confessional por quê? Porque eu defendo que é necessário esse comprometimento com a identidade confessional. Certo? Confessar é dizer de volta a Deus o que Ele nos deu primeiro. Homologuei. Aprendemos que a lex credendi, a lex orandi, a lex vivendi transformam-se no princípio que nos ajuda a traduzir a mensagem bíblico-confessional para o contexto que vivemos. Diferentemente de uma abordagem filosófica aristotélica, na qual Deus não pode conversar consigo mesmo,
nem platônica, onde o finito não é capaz do infinito, nem o infinito ser infinito, a teologia confessional será um eixo de comunicação no qual o remetente, o Deus Pai, comunica ao ser humano o poder de participar da conversa divina de promessa e confiança. O Deus Pai ordena que o Deus Filho e Deus Espírito Santo suprimam o obstáculo da ira e da incredulidade para transmitir o conteúdo da fé ao confessor. O Deus Filho e o Deus Espírito Santo usam o texto, tanto bíblico como seu resumo, as confissões, para neutralizar Satanás, criando a realidade do confessante. Quer dizer, para nós sermos chamados de luteranos confessionais, o nosso ethos começa com uma obra de Deus em nosso favor. Tá? Então, Deus está agindo, Deus está presente no ato de confessar. Né? Quer dizer, aliás, isso Jesus disse para Pedro, né, na sua confissão. Então, o ethos não começa com a gente. Tá? Podemos assumir em nossas constituições e até nos denominarmos confessionais, mas a cada geração teremos que responder se aquilo que confessamos ainda é cristão, como Lutero fez nos artigos de Smalcalde, por exemplo. Propõe Okamoto. Proponham que pensemos em confessionalismo como a compreensão de nossa identidade e vida como cristãos em termos de confissão, Jesus Cristo é o Senhor. Essa ideia de confessionalismo tem suas raízes em algo simples e básico: ouvir e crer no Evangelho que dá origem a essa confissão de fé. Essa ideia nos permite articular nossas doutrinas e práticas aceitas de forma orgânica e intuitiva, e nos dá uma orientação clara para articular ou testar outras posições de acordo com as mesmas linhas confessionais. Então, esse é o nosso ethos, ou essa é a nossa credibilidade. Precisamos sempre de novo de uma confissão de fé que seja cristã e que responda a um determinado contexto. Deus nunca faz netos, mas a cada geração precisamos nascer de novo, como Lutero afirma ao defender o batismo. Ao confessar o que o livro de Concórdia confessa, percebemos que os textos confessionais se tornam normativos, pois envolvem um princípio e uma assinatura confessional. Okamoto os resume dessa forma. O princípio confessional, a ideia de que as igrejas têm o direito de exigir que os ministros se comprometam e conformem seus ministros aos documentos confessionais, depende do fato das confissões terem autoridade normativa. A questão da assinatura confessional é uma questão intimamente relacionada. Ela pergunta, a assinatura, até que ponto as confissões têm autoridade normativa. Por isso, a CIL colocou, no seu texto atual, um espaço para você assinar também, dizer que aquilo que está sendo confessado ali, mesmo sendo de 500 anos, também é a tua confissão. Então, esse é o ethos, da credibilidade, certo? Quando alguém confessa, declara um compromisso. O ato de confessar é como dar um passo à frente ou levantar-se e ser contado. Você dá um passo à frente por uma pessoa e com esse ato, compromete-se com ele. Se ela cair, você também cai. Você se levanta para defender uma pessoa e com esse ato, compromete-se com ela. Se ela continuar, você continua. Da mesma forma, você confessa sua fé em alguém e com esse ato, compromete-se a acreditar nele. Se ele se sair bem, você saiu bem. É exatamente isso que a gente faz. A nossa confissão é dizer, como Pedro disse, Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Isso não nos é dado por carne, mas é o Espírito que revela a nós. E é exatamente isso que nos identifica como luteranos confessionais, certo? O que vemos aqui é a confissão e a vida do confessante comprometidas. O testemunho, o martírio estão presentes porque, ao confessar o senhorio de Jesus Cristo, um evento apocalíptico ocorre. Morremos e ressuscitamos, afirma Lutero. No sermão do sepultamento do eleitor da Saxônia, Duque João, em 1532, Lutero irá destacar que, ao confessar publicamente sua fé em Augsburgo, 2 anos antes, ali houve a morte real do eleitor. Aqui vemos o aspecto escatológico no ato de confessar a fé segundo o testemunho bíblico. Então, a necessidade de um compromisso é próprio de alguém que quer ser confessional. Quando lemos atentamente os artigos de Smalcalde e o Tratado sobre o Poder do Primado do Papa, como documentos confessionais, é exatamente isso que percebemos. O confessante ecoa aquilo que as Escrituras afirmam como verdade teológica. A organização retórica dos artigos de Smalcalde e o critério proposto para identificar especialmente o anticristo que encontramos no Tratado sobre o Poder
e o primado do Papa, nos levam a perceber como a autoridade bíblica é mantida por autores distintos que se identificam como confessores. Por isso, Lutero e Melanchthon estão na mesma igreja, porque confessam a mesma autoridade teológica, as Escrituras Sagradas. E esse é o nosso compromisso confessional. Vamos agora para uma segunda característica do ethos da identidade luterana confessional. O ethos luterano confessional da IALM. Quer os cristãos percebam e reconheçam, todos usam princípios de interpretação, porque as escrituras, lidas por si mesmas, sem diretrizes, podem facilmente dominar o indivíduo. O espírito entusiasmado de todos os crentes pode arrancar qualquer passagem do seu contexto bíblico e colocá-la no cenário de seus próprios preconceitos culturais inevitáveis. Em parte, para controlar essa predileção, os confessores luteranos do século XVI escolheram 3 credos antigos e 7 documentos contemporâneos semelhantes como suas autoridades secundárias. O livro de Concórdia é isso. Nós temos, então, os 3 credos da Igreja Antiga e 7 documentos produzidos naquele século, no século XVI, em torno de 50 anos, lembrando desde a presença dos catecismos, 1529, 30 ou 31, os catecismos, tá? Depois da Confissão de Augsburgo até a Fórmula de Concórdia, nós temos 50 anos de história, né? Então esses são os documentos, juntamente com os credos da Igreja Antiga, que são, digamos assim, a identidade secundária ou a autoridade secundária que compõe aqueles que interpretam as Escrituras de acordo com o grupo de Wittenberg. Tá? Esses intérpretes rotularam de confissões, que são declarações que surgiram de suas experiências em trazer a palavra de Deus para a vida em sua cultura na esteira de Augsburgo. Então, o livro de Concórdia é, sem dúvida, um texto histórico. Mas ela se torna autoritativa por quê? Porque ele reproduz o que as Escrituras dizem, né? Aqui nós ecoamos aquela interpretação quia, tá? Não quatenos. Por quê? Porque nós temos um compromisso. O nosso ethos, então, reconhece o livro de Concórdia como uma autoridade secundária, né? Todos os cristãos precisam de um tribunal de apelações ao qual recorrem quando se deparam com interpretações conflitantes de uma única passagem bíblica, mesmo que os crentes individuais não consigam identificar a autoridade secundária a qual recorreriam antes de necessidade de fazê-lo. Assim, quando os luteranos se comprometeram com os credos e confissões, eles estavam apenas deixando claro a quem recorreriam por esse tipo de julgamento, interpretação e orientação nas tarefas teológicas da Igreja. Os luteranos estavam identificando abertamente como as autoridades das Escrituras inspiradas entram na vida da Igreja. Tá? Então é isso que os luteranos vão fazer. Eles vão se sujeitar a uma autoridade secundária porque eles sabem muito bem que é necessário alcançar a cultura que os cerca. E para isso, o software que lê, o hardware, né, se traduz então num exercício teológico, né? Alguns luteranos têm se confundido sobre o que significa ser confessional. Isso não significa, por exemplo, simplesmente reivindicar uma determinada tradição histórica nominal, enquanto a ignora na prática diária da Igreja. Não significa ver os documentos confessionais luteranos como fins em si mesmos. Com muita frequência, os luteranos têm vacilado em um tipo de confessionalismo que busca identidade, segurança e significado ao se apegar aos documentos confessionais, em vez de continuar a confessar seu conteúdo, falando do seu Senhor e do seu amor perdoador. O espírito das confissões luteranas não se reflete em uma mentalidade de cerco. Isso parece tornar o trabalho do Evangelho de Deus dependente da Igreja e da defesa dos documentos confessionais. O espírito das confissões é mais bem refletido no eco do poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo. Seu Evangelho libera seu povo para cantar, mesmo em meio ao mundo empenhado em promover a mentalidade do cerco e com ela a derrota do povo de Deus. Então, conscientemente, né, nós buscamos uma autoridade porque nós não queremos ser os únicos a confessar a fé cristã na face da terra, e nós o reconhecemos. Assim como os luteranos confessionais o fizeram, ao resgatar os credos da história da Igreja Antiga, assim nós também hoje, 500 anos. Né?
Uma terceira característica que descreve o ethos do luteranismo é quando e onde confessar. Podemos não estar em lugares nobres, como aconteceu quando Melanchthon e os confessores estavam diante do imperador Carlos V em 1530, na apresentação pública da Confissão de Augsburgo. Mas nós, juntamente com toda a Igreja Cristã de todas as eras, temos diversas oportunidades para confessar nossa fé. Nos mais diversos contextos que vivemos, surge a oportunidade de assumir o mesmo papel dos autores confessionais. Quando as pessoas ao nosso redor fazem perguntas, sejam elas indagadoras ou desafiadoras, e que oportunizem uma resposta à luz do Evangelho, nós estamos na mesma condição dos autores dos documentos confessionais. Assim como Lutero e seus colegas confessores, o testemunho ainda é sobre Jesus Cristo, como foi nos tempos bíblicos. Então esse é um aspecto importante do luteranismo, né? Os luteranos confessionais do século XVI acreditavam que só a confissão de fé pode criar realidades. A linguagem batismal do morrer e ressuscitar em Cristo continua valendo para nós hoje. Os confessores acreditavam que a palavra continua a exercer seu poder quando os crentes a retiram das páginas das Escrituras para aplicá-las e confessá-las em situações específicas. Portanto, eles puderam selecionar certas confissões públicas para servirem como autoridades secundárias na igreja, porque essas confissões refletiam fielmente o conteúdo da mensagem bíblica. Esses luteranos confessionais acreditavam que todo cristão individual é chamado a interpretar as Escrituras, mas também acreditavam que os cristãos individuais precisam do apoio e do conselho uns dos outros ao levarem a palavra de Deus da Bíblia aos ouvintes. Assim como todos os cristãos, os luteranos usaram a autoridade secundária para guiá-los em sua interpretação individual e confissão de fé. Podemos usar os documentos confessionais como exercícios que nos estimulam a ir ao encontro do mundo. Afinal, mesmo no século XVI, as verdades confessadas no livro de Concórdia têm validade eterna. Mesmo que tenhamos desafios diferentes dos confessores do século XVI, assim como as Escrituras, os documentos confessionais nos ajudarão a manter o que é ser cristão mesmo em meio a realidades diversas. As confissões nos guiarão à formulação de respostas destacando os canais bem usados da confissão bíblica, sempre centrados na ação de Deus em Jesus Cristo e em seu cuidado com o seu povo por meio do Espírito Santo. Sobre esse alicerce da verdade, não sobre o prazer na ação de confessar ou sobre qualquer outro sentimento humano, a confissão é dada. É sobre o alicerce que repousa sua eficácia. Também como estamos comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos, tanto individual como coletivamente, cumprem seu chamado confessando sua fé, confiando que o Senhor da sua igreja levará a igreja a determinar quando uma nova forma é necessária ou quando uma forma específica de confissão merece um status especial que deve ser reconhecido como autoridade para a proclamação e a vida da igreja, sujeito, é claro, às Escrituras. Ao distinguir conscientemente entre a verdade bíblica, por um lado, e a aplicação e o significado dessa verdade para os problemas do dia, por outro lado, o povo de Deus não precisa se preocupar desde que esteja engajado na confissão fiel da fé cristã. Essa é a primeira parte, então, de um desafio que eu vejo para o luteranismo confessional hoje, que é a sua própria credibilidade. Bom, depois da credibilidade, nós vamos escrever o logos, que caracteriza a confissão de fé de um luterano no século XXI. Assim como a palavra de Deus, o livro de Concórdia é um corpo doutrinário que não consiste em um fio de pérolas, doutrinas que vão compor um colar. Ao contrário, tanto a palavra de Deus como o livro de Concórdia são como um corpo com todos os seus membros, pois percebemos que os termos doutrina e confissão são substantivos verbais tanto para Lutero como para Melanchthon. O ensino da Bíblia não está somente nas páginas ou nas palavras de suas páginas. A doutrina não só envolve o conteúdo, mas também o seu significado desse conteúdo na vida dos pecadores para realizar os propósitos de Deus. A confissão da fé nunca pode ser restrita a um livro ou pode ser presa sobre páginas através da tinta. Confissão sempre é confessada. Está elevando a palavra de Deus para mudar a vida das pessoas. Então o logos confessional parte dessa premissa. Não é uma palavra por palavra, não é um simples discurso sobre a palavra, né? Aliás, a palavra retórica ao longo da história foi definida como falar bonito. Não é falar sobre bonito, é mais do que isso.
A palavra de Deus é nosso remédio porque nós precisamos, como pecadores, e precisamos resolver. Lutero não só confessa a verdade da palavra de Deus por causa de Deus e da verdade, mas, acima de tudo, para a consolação do povo de Cristo. Lutero estava profundamente preocupado que o corpo inteiro do ensino bíblico fosse ensinado fielmente, isto é, para benefício de seus ouvintes. Então isso justifica o logos confessional. Bom, estamos diante de um dilema interessante, sugere Cope Wenger. O uso adequado das confissões luteranas no século XXI requer habilidades de tradução, ou seja, exige um trabalho na hermenêutica confessional. Essas questões hermenêuticas se enquadram em pelo menos duas categorias. Em primeiro lugar, os teólogos luteranos devem lutar para encontrar as formas mais eficazes de introduzir em nossos próprios ambientes culturais a avaliação teológica de quem é Deus e como ele se revelou em Jesus Cristo, e quem nós somos como criaturas humanas, como criaturas rebeldes moldados à imagem do Criador. Em segundo lugar, o desenvolvimento da hermenêutica confessional para o nosso texto envolve uma avaliação da autoridade que os documentos confessionais reivindicam para si mesmos, não como um documento legal, que foi o grande caso por parte do luteranismo do passado, inclusive na IELB, né? Nós somos confessionais, inclusive está em nosso estatuto a identidade confessional, mas a grande razão para nós termos essa confissão é porque elas são expressões e testemunhos da palavra de Deus. Então essa é a razão principal do Logos luterano confessional. A palavra luterano, né, significa testemunhar as Escrituras. Bom, vamos então caracterizar o que é esse Logos, certo? Esse Logos começa confessando o Evangelho de Jesus Cristo. A confissão de Pedro, ao afirmar que Jesus era o Filho de Deus vivo, é utilizada como centro norteador das confissões luteranas, ou do luteranismo confessional. Ao explicar o que significa o Senhor Jesus Cristo, os confessionais nos levam à essência da fé cristã. Os textos confessionais nos ensinam, mesmo como uma organização de artigos ou tópicos da fé, que a confissão não é um colar com várias pérolas, como se tivéssemos que escolher algumas pérolas para formar o colar. Pelo contrário, aprendemos na confissão de que o ensino bíblico é como um corpo humano. Cristo é a cabeça e sem essa cabeça o corpo morre. A confissão de fé do crente sempre é uma oportunidade para confessar e manter o corpo do ensino bíblico e saudável, em fidelidade à palavra bíblica e em condições de proporcionar um testemunho preciso às pessoas que precisam ouvir esta palavra. Um segundo elemento no Logos luterano confessional é a urgência escatológica, confessar escatologicamente. Pedro, ao confessar sua fé, estava diante do Senhor. Aliás, nós confessamos nossa fé diante das pessoas, mas também diante do Senhor da igreja. Basta lembrarmos como organizamos o culto. O credo que segue a leitura bíblica ou a exposição da leitura bíblica. No credo, confessamos o Senhor da nossa vida, hoje e eternamente. Nos artigos de Malcado e no Tratado sobre o Poder e Primado do Papa, a autoridade de Cristo como Todo-Poderoso, a linguagem do Apocalipse, precisa ser mantida e, nesse sentido, há um senso de urgência. O anticristo que tomou o lugar de Cristo precisa ser denunciado. Isso percebemos nas intenções de Lutero e de Melanchthon. Não sabemos quando o Senhor da história virá no último dia, mas conhecemos que ele já veio e que ele está presente entre nós, como disse quando subiu ao céu. Recentemente celebramos a Ascensão e domingo que passou celebramos o Pentecostes, né? O Senhor que não abandona a sua igreja, certo? Ao darem testemunho do Evangelho, os confessores em Augsburgo acreditavam que não estavam apenas perante o imperador, o império e o mundo, mas também perante Deus. Estavam convencidos de que se tratava de um momento escatológico. Acreditavam que o julgamento de Deus estava a pairar sobre uma cristandade apóstata e que o último dia não seria adiado por muito tempo. Por essa razão, sentiam uma urgência em confessar, mas também apresentavam a sua confissão com uma forte confiança no poder da palavra de Deus e numa alegre esperança de que ele os apoiaria e deixaria a sua palavra seguir o seu curso. Todos os cristãos, incluindo os luteranos, têm um certo sentido de urgência escatológica de suas confissões. Eles podem ver e sentir os sinais da ira de Deus contra a apostasia e a moralidade nas suas próprias sociedades.
Em vez de saudarem esses sinais como uma defesa egoísta ou com meros lamentos de queixa, regozijam-se com as oportunidades aguçadas que esses sinais da sua ira lhes dão para falarem do seu evangelho aos seus vizinhos e amigos, cujas vidas não estão a suportar as tensões e as pressões diárias. Ao sentirem os sinais de julgamento sobre as suas próprias culturas, reconhecem o apelo de Deus para testemunharem o seu amor em Jesus Cristo com alegria e esperança, com confiança no poder que reside na palavra que confessam, à sombra do dia que se aproxima. Ao fazê-lo, reafirma a identidade que os confessores de Augsburgo reivindicaram para si próprio e para os que lhe seguiam. Esse aspecto escatológico está muito presente entre nós. Uma terceira razão do Logos luterano confessional é a dimensão ecumênica. Né? O movimento ecumênico, o movimento confessional ecumênico, não começa com as diferenças entre as diversas confissões. Pelo contrário, o movimento ecumênico começa com o próprio Deus que nos une todos em Cristo Jesus. O livro de Concórdia nos ensina isso e Lutero explica isso bem nos artigos de Malkalde, quando destaca o testemunho da igreja que veio antes deles como ponto de partida para a caminhada ecumênica. Como autor de um documento confessional, Lutero nos faz voltar a investigar o dogma da igreja primitiva. E isso é necessário por dois motivos. Primeiro, os próprios reformadores protestantes insistiram repetidamente que não estavam dizendo nada de novo e que estavam simplesmente reiterando o que a própria Igreja Ortodoxa havia dito. Embora muitas vezes comecemos nossa citação dos pais com Lutero ou Calvino, eles começaram com Irineu, os Capadócios e até com Agostinho. Em segundo lugar, nossa época é cada vez mais uma época em que a Igreja precisa se definir em relação a opções religiosas não cristãs em vez de em relação a outras tradições cristãs. Isso, é claro, levanta a questão: o que é ser cristão? E isso aumenta a necessidade dos grupos que se dizem cristãos demonstrarem que estão dentro da tradição do cristianismo histórico. Assim, podemos manter nosso papel de traduzir o conteúdo confessional levando em conta o contexto que nos desafia. Uma terceira razão, uma quarta razão, no caso aqui, para o logos confessional, que é confessar evangelisticamente. Os confessores do século XVI não estavam interessados em tratar os seus assuntos. O livro de Concórdia quer manter a razão da existência da Igreja cristã como estabelecido por Jesus Cristo, que é testemunhar da obra de Deus em Jesus Cristo para o mundo. A Igreja não existe por causa dela mesma. A Igreja existe por causa do testemunho que ela dá de Cristo e de sua obra em favor do mundo. Isso se justifica dentro de um luteranismo confessional com muita urgência. Por mais que a gente não tenha motivos mistiológicos como nós encontramos no século XIX, no século XX, as confissões são extremamente evangelísticas, certo? O movimento da reforma é um movimento missionário por excelência. Essa percepção é possível quando se entendeu que a palavra de Deus é dinâmica em si mesma. Lutero destaca isso muito bem nos artigos de Malkalde, quando descreve a presença de Deus nas diversas formas que a palavra se torna viva e eficaz. A missão de Deus, a partir dessa perspectiva, faz com que a missão de Deus continue presente dentro e fora da igreja. Porque os cristãos continuam sua perspectiva do julgamento de Deus em lei e evangelho, e fora, porque a incredulidade sempre existirá. Vamos agora então para a última parte da terceira parte, que é o Pactus Luterano Confessional, onde a gente quer caracterizar então como as pessoas olham para a gente, ou como elas poderiam olhar para a gente no nosso testemunho do Logos e da nossa identidade ética como um grupo luterano confessional. Assim como o apóstolo Paulo fez quando traduziu os acontecimentos de Jerusalém relacionados a Jesus Cristo como a teologia da cruz, o mesmo percebemos nos autores dos textos confessionais. Preocupam-se em manter o padrão das santas palavras, traduzindo-as para o seu contexto de final da Idade Média e começo de um mundo moderno. Motivados pelo mesmo espírito, os autores confessionais se esforçaram em produzir uma teologia como resposta à cultura germânica que tentou testemunhar a fé cristã com base no senso comum e distante das verdades retiradas do texto bíblico.
As narrativas comuns em meio ao povo reproduziram a fides carbonara, aquela fé que não tem nem objeto nem articulação apropriada, como testemunho da fé pessoal e eclesiástica. Basicamente, os ritos religiosos eram praticados por serem individuais, baseados em uma performance ética construída na própria base moral. Hoje estamos diante de um desafio no qual a mensagem cristã encontra um cristianismo dividido, um senso comum facilmente difundido pelo uso da tecnologia. Para responder ao contexto que nos cerca, com um conteúdo que ecoa o texto bíblico e uma identidade luterana confessional, somos desafiados a olhar para o contexto com alguns princípios hermenêuticos que destacamos a seguir. Vamos então dar uma olhada. Nós temos aqui 10 elementos que caracterizam, digamos assim, o pathos, né, a forma como gostaríamos que os outros nos vissem, tá? E isso a gente tem, né, dentro daquilo que caracteriza o luteranismo confessional. Vamos dar uma olhada então nessas 10 características que eu quero apresentar para vocês que nos identificam diante do mundo. Primeiro, com uma metodologia de trabalho. As pessoas precisam olhar para nós reconhecendo que nós não somos a última bolachinha do pacote na história da humanidade. As confissões luteranas não são um mapa virtual. De forma concreta, elas nos fazem entrar nas escrituras. Né? A escritura é a última autoridade, certo? Se não fizermos esse movimento, estamos esquecendo da teologia como uma ação de Deus e concentrando a nossa caminhada na própria experiência. As confissões nos ensinam que o agente ativo na leitura bíblica e confessional é o próprio Deus através da ação do Espírito Santo. Conhecemos bem a tríade de Lutero da oração, da meditação e da intenção que faz o teólogo. Essa definição do labor teológico também se aproxima de outra máxima encontrada no período da ortodoxia luterana, de que a teologia é um hábito prático dado por Deus. Ambas as expressões são facilmente encontradas nos textos confessionais. Na teologia medieval, tínhamos a lei da oração estabelecendo a lei daquilo que se crê. Em Lutero, invertemos, criando aquilo que nós já mostramos para vocês, que é a lei do que se crê, a lei do que se ora e a lei do que se vive. Essa forma de fazer teologia evita o que a teologia medieval e moderna fez: tornar o pensamento em mito ou um discurso metafísico ou uma experiência psicológica. A teologia hermenêutica confessional ajuda a buscar o equilíbrio em uma leitura apologista e uma leitura existencial das confissões. Precisamos buscar o equilíbrio entre a cátedra e o púlpito, como Lutero o fez, tornando o texto que aprendia das Escrituras como seu. Por isso, o que cremos também confessamos e assinamos embaixo. Aqui voltamos ao princípio da lei do credo, a lei da oração e a lei da vida. Com uma aproximação acadêmica séria do texto bíblico e confessional, vamos descobrir que não há nada de novo debaixo dos céus e que o objeto do amor de Deus, sua criação a ser restaurada, é a razão do nosso labor teológico prático para que possamos viver nossa identidade de filhos amados do querido Pai Celestial. Uma segunda característica que eu gostaria que as pessoas nos vissem, que é sermos um católico evangélico. Lutero, através dos artigos de Malcalde, é um católico evangélico. Não é nem romano, nem protestante. A diferença entre Lutero e a maioria dos protestantes emerge porque a Escritura contém mais de uma promessa divina e faz a diferença que tipo de promessa é tomada como fundamental. A fé cristã para o luteranismo confessional é literalmente a fé no batismo de alguém. Ter fé em Cristo é crer nele quando ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que o batismo significa nova vida em Cristo, a fé nos justifica recebendo essa nova vida. A fé, no efeito, fala assim: Cristo diz que ele me batiza e, portanto, desde o batismo significa uma nova vida em Cristo, eu tenho uma nova vida em Cristo. Portanto, para a justificação em termos luteranos confessionais, não precisamos ter uma experiência ou conversão ou tomar uma decisão para Cristo. Esses são atos da vontade que desvirtuam o ponto do sola fide luterano confessional, que somos justificados meramente por acreditarmos o que Cristo diz ser verdadeiro. Uma terceira característica que nos identifica o que os outros poderiam ver em nós, que é um Deus triuno relacional. Ao colocarem os documentos comuns da fé cristã, os credos,
Os luteranos confessionais do século XVI querem reafirmar hermeneuticamente que sua teologia não é nova, mas que eles estão testemunhando da mesma fé da Igreja de todos os tempos. E esse testemunho é caracterizado na distinção da palavra de Deus e da obra de Deus. Isso é importante. A verba Dei e a opera Dei andam juntas. Os credos nos ajudam a caminhar em meio à Escritura e ver a obra de Deus sob a ênfase trinitária, não apenas uma pessoa da Trindade. À luz da exposição dos credos, a Igreja é identificada. Não é uso nem político, mas é um uso escriturístico e teológico de Igreja. Como o princípio de um só Deus e cristológico, o Antigo e o Novo Testamento são conjugados, formando um todo hermenêutico, assim como nós vimos que é a metodologia que nós vemos dentro de uma descrição de um Deus presente, certo? Como artigos de Smalcalde, aprendemos sobre o estado de confissão e o ato de confessar a fé. O texto confessional nos coloca os desafios de, primeiro, nos preparar para sempre de novo definir o que é cristianismo de todas as eras, assim como fizeram os confessores nos seus documentos confessionais. E segundo, com uma realidade caracterizada por mais de milhares de denominações religiosas que se consideram cristãos, os credos vão nos ajudar a estabelecer o que todos os cristãos têm em comum ao longo da história da Igreja cristã. Os artigos de Smalcalde, Lutero faz exatamente isso. A primeira parte dos artigos de Smalcalde não define o que eles estão pensando, mas define o que sempre valeu. Nesse pluralismo religioso, os credos nos ajudam a medir o quanto de cristão permanece em meio às diversas manifestações cristãs, inclusive entre nós. Essa é a grande questão, essa é a pedra de toque de um Deus triuno relacional. Um quarto aspecto no patos, naquilo que as pessoas precisam ver em nós, é a descrição da pessoa e obra de Jesus Cristo. Os artigos de Smalcalde expressam corajosamente a posição luterana em nítida distinção de Roma com respeito a certos aspectos da obra de Cristo. A segunda parte dos artigos de Smalcalde são cruciais. Então, toda a cristologia, todo o estudo da obra de Cristo, em vez de ficar discutindo Cristo ontologicamente, o Cristo relacional. Então, a obra de Cristo é importante. Por isso, a obra de Cristo envolve um pecador, que necessita da obra de Cristo. E é exatamente isso que nos justifica dentro de um luteranismo. Cristo precisa estar presente na história da humanidade. Os artigos de Smalcalde reconhecem que Roma estava formalmente correta em sua cristologia, confessando a fé expressa nos credos antigos. Mas, na prática, Roma nega sua confissão, afirmando que as obras são necessárias para obter a salvação. Se nós lermos com atenção a segunda parte dos artigos de Smalcalde, vamos ver que não são só as obras, a missa, a organização da igreja, tudo isso ataca diretamente a obra de Jesus Cristo em favor da humanidade. No Tratado sobre o Poder e Primazia do Papa, Melanchthon compartilha da opinião de Lutero a respeito tanto da obra de Cristo quanto dos abusos do Papa. Ele acusa o Papa de ensinar uma doutrina que contradiz o Evangelho em numerosos pontos, já que o Papa assume o direito de alterar os ensinamentos que Cristo e o culto instituído por Deus, e ele quer que sua própria doutrina e culto sejam considerados como divinos. O Papa reivindica não apenas o poder de perder a amarrar nesta vida, mas também a autoridade sobre as almas depois dessa vida. A missa pelos mortos é isso. E Lutero ataca, e Melanchthon também ataca isso. O Papa não tem essa autoridade. Uma descrição do ser humano ajuda muito, quem eu sou. Manter a descrição do ser humano como dependente da ação divina é reproduzir o conteúdo bíblico, bem como ter credibilidade como luteranos confessionais. O mundo precisa ver isso em nossa identidade luterana confessional, uma criatura totalmente dependente do seu Criador. Como eu disse antes, os luteranos, a teologia luterana tem nos meios da graça um uso diversificado. Por que eu participo da ceia, mesmo sendo batizado? Eu participo da ceia por causa do remédio que é Cristo, certo? E eu dou testemunho disso, então eu continuo presente. A palavra de Deus em lei e evangelho. Os luteranos confessionais sabem que a palavra de Deus em lei e evangelho, quando confessada, é uma espada de dois gumes. É também o bisturi da verdade curativa e perdoadora do evangelho de Jesus Cristo. Por isso, deve ser manejada com o maior cuidado e com amor e preocupações evidentes.
Se a condenação não brota do amor por aqueles que foram apanhados na mentira, e se não é eficaz no combate à mentira, então é uma condenação imprópria. A confissão de fé opõe-se a tudo que subverte a fé. Nunca o faz com o objetivo de defender a sua própria pessoa, mas sim com o objetivo de levar os outros a Cristo e de os preservar na fé. Assim, os luteranos confessionais têm de se escutar a si próprios através dos ouvidos dos seus ouvintes, para que se certifiquem de que a sua condenação é claramente entendida como um agente da verdade de Deus e não da defesa do confessor ou da sua agenda privada. Ler o Evangelho na confissão e na absolvição é crucial. Né? É reconhecer pela lei a sua condenação e pela obra de Cristo a sua salvação. Ela sempre está fora de nós, mas em nosso favor. Por isso, lei e evangelho caracterizam o discurso luterano. Em nosso mundo ocidental, no século XXI, quando a cultura cristã deixa de ser norteadora da realidade, a condenação terá quase sempre de ser mais suave e respeitosa do que era frequentemente no século XVI. Não se atreve a ser menos clara e direta, mas tem que ser motivada, mas mais obviamente pelo amor ao confuso, ao que erra. Pois só quando soar um apelo amoroso ao arrependimento é que a nossa condenação agradará a Deus. Só quando não é feita como uma boa obra nossa para nos fazer parecer bem aos olhos de Deus, mas para ganhar o irmão ou a irmã no erro, é que cumprirá os propósitos de Deus. Né? Lei e evangelho precisam dizer, você continua sendo pecador, assim como Natan fez com Davi. Tá? Você não pode florear a coisa. Você é o pecador. Você é o que foi contra a vontade de Deus, assim como Deus teve que dizer para Adão e Eva no jardim do Éden. Essa palavra de Deus continua sendo palavra e ela tem valor eterno. Mas a mesma palavra de Deus diz também que existe uma palavra encarnada que é Jesus Cristo, certo? E a solução está em Cristo. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas Deus não nos deixa na morte, como ele prometeu, como Davi disse. É isso que Pedro vai dizer sobre a obra do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Né? O Espírito Santo faz nós crermos num Deus que dá e Deus que toma a vida, como diz Jó. Certo? Os meios da graça. Lutero jamais estabelece garantias na fé do indivíduo. Como já descrevemos, a metodologia teológica revela um Deus presente na vida da igreja e essa verdade tem nos meios da graça sua expressão máxima. Quer encontrar o Salvador, procure nos meios por ele instituídos. Essa é a comunhão dos santos, como expressada no credo cristão e testemunhada pelo luteranismo confessional. Batismo, sacramento do altar, ofício das chaves, confissão e excomunhão são usados de forma que dão segurança eterna àquele que depende de Cristo como Senhor e Salvador. Os meios da graça são para isso. Tá? O ministério de Cristo. Uma leitura atenta dos textos confessionais teria ajudado os luteranos do século XX e XXI a não conectar o ofício ministerial ao batismo e, consequentemente, só a perspectiva da igreja. Sacerdócios dos batizados e ministérios são duas instituições de Cristo. E é isso que transparece no artigo 10 da ordenação e da vocação dos artigos de Malcalde e com suporte do Tratado sobre o Poder e Primado do Papa. Em uma leitura atenta dos artigos de Malcalde, vamos perceber que o termo vocação se refere ao ofício ministerial pastoral. Observando a identidade da IELB, percebe-se que você tem um compromisso muito mais católico, muitas vezes, ordenado pela igreja hierárquica. Nós já afirmamos anteriormente que Melanchthon apela para a liberdade que um cristão tem de ordenar alguém ao ministério, de colocar na certa ordem, mas o ministério continua sendo de Cristo. Tá? Então, no artigo 10, nós temos o quê? Nós temos o ministério ligado a Cristo. Como percebemos no testemunho luterano confessional, o ofício do ministério pastoral, que não entra em contradição com o sacerdócio dos batizados e crentes, é instituído por Cristo para seu exercício por meio ou na igreja. Portanto, a identidade luterana confessional irá testemunhar de que Cristo ordena o ministério. E isso ele o faz através do chamado e da separação de pessoas para o ministério pastoral. Então é fundamental mantermos o ministério. Não existe igreja vacante, né? Existe igreja com o ministério da palavra de Deus instituído por Cristo. A presença, né, objetiva de uma pessoa que ocupa o ministério pastoral. A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, né? Os artigos de Malcaldes oferecem a definição clássica da Igreja de Lutero. Deus seja louvado, uma criança de 7 anos sabe o que a Igreja, escreve Lutero.
crentes santos e as pequenas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Sua santidade não consiste em sobreposições, amígdalas, longas albas ou outras cerimônias deles, que eles inventaram além das escrituras sagradas. Sua santidade existe na palavra de Deus e na verdadeira fé. Portanto, argumenta Lutero, a igreja não é definida ou vinculada a uma hierarquia romana ordenada ou proibida, mas é a comunhão dos fiéis confessores reunidos por Cristo que os chamou pelo Evangelho, pela graça de Deus. Essa eclesiologia luterana confessional pressupõe dois conceitos de igreja. A igreja como máscara de Deus, aí como diz Lutero, até uma criança de 7 anos serve como uma larva dei, e a presença dos verdadeiros agentes da igreja é saber o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A igreja sempre é fruto da missão de Deus porque é a identidade evangélica que determina a sua existência. Portanto, o testemunho luterano confessional mantém a distinção entre a igreja do olho, aquela estrutura organizacional e denominacional, e a igreja comunhão dos santos. Essa última é a obra única e exclusiva de Deus, que Lutero vai chamar de a igreja do ouvido. Se existe a igreja que você enxerga, existe a igreja do ouvido, certo? E a última característica que as pessoas deveriam ver no luteranismo confessional é uma organização cristológica da igreja. Nos artigos de Smalcalde, o tema da justificação pela fé é o artigo que dá base para toda a identidade luterana confessional. E ele irá refletir nesse artigo também na igreja que caminha nesta vida. As palavras finais de Lutero nos artigos de Smalcalde podem ser um estímulo para que pensemos cada vez mais em termos de uma organização de nossas estruturas à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Escreve Lutero, como uma oração final nos artigos de Smalcalde. Ó amado Senhor Jesus Cristo, celebra tu mesmo um concílio e salva os teus pelo teu glorioso retorno. Com o Papa e os seus é um caso perdido. Nada querem contigo. Socorre, pois, a nós pobres e míseros que dirigimos aos nossos suspiros a ti e seriamente te buscamos segundo a graça que nos concedeste pelo teu Santo Espírito, que contigo e com o Pai vive e governa, bendito para sempre. É dessa forma, então, que Lutero quer que as pessoas o vejam, né, à luz dos seus olhos. Né? Vamos aqui à parte final dessa apresentação. Algumas reflexões de conclusão, então. Jack Price escreveu: as confissões luteranas, com seu centro no Evangelho e suas prioridades pastorais no conforto dos pecadores, fornecem um excelente modelo para o engajamento no discurso teológico em nossos tempos. Devemos nos esforçar para não sermos nem aconfessionais nem hiperconfessionais, mas luteranos confessantes e confessionais para os nossos tempos. É especial nesse ponto que precisamos dar uma nova olhada em nossa herança confessional. O livro de Concórdia tem historicamente normatizado e moldado nossas posições e prioridades teológicas. De forma menos óbvia, mas não menos importante, o livro de Concórdia também molda a mentalidade e a perspectiva luterana, mostrando como devemos lidar com as questões e os problemas levantados em nossos dias. Assim, ser fiel às confissões não envolve apenas a fidelidade ao seu conteúdo teológico em todos os seus artigos, mas também a sua fidelidade ao seu espírito, isto é, inclui questões de método teológico que, por sua vez, nos orientam ao desenvolvermos posições sobre os problemas que enfrentamos atualmente. Podemos conhecer bem as questões exagógicas, as questões exegéticas do livro de Concórdia, mas também precisamos conhecer muito bem o nosso ouvinte, para que possamos comunicar de novo aquilo que foi comunicado claramente no século XVI. Assim como os luteranos confessaram no século XVI, a sua produção confessional irá servir como fonte para as considerações e formulações teológicas em nossa geração, quando a Igreja quer incrementar seu testemunho ecumênico e a evangelização com o objetivo de edificar o povo de Cristo. Esses documentos confessionais servem, então, para lembrar os crentes de que aqueles que testemunharam o Evangelho antes deles se empenharam em abordar de forma atual a mensagem de Cristo, de providenciar uma sólida fundamentação para interpretar a mensagem bíblica para o tempo e o contexto atual, através de um claro entendimento do que significa a mensagem bíblica para o contexto de hoje e para orientar a formulação que a Igreja precisa assumir para um contínuo testemunho através da vida e da prática da Igreja.
Assim chegamos então ao final desta apresentação. Excedi um pouquinho o meu tempo, né? Mas eu espero que essa proposta que me foi dada, né, de discutir a identidade confessional da IELB na história e no presente, eu tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho sobre como eu vejo então a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tendo ponto de referências o livro de Concórdia e também o desafio que essa igreja tem no século XXI de confessar Jesus Cristo para o contexto brasileiro. Eu espero que você tenha aprendido alguns elementos e que, ao valorizar a terceira parte, que eu vejo como sendo a grande contribuição para este trabalho, você possa também ter aprendido alguma coisa para levar para a sua vida de trabalho no reino de Deus. Ou melhor, o reino de Deus vem até nós sem nós pedirmos, mas te pedimos que ele se faça presente também entre nós, e é isso que eu oro neste momento final desta minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição para questionamentos, perguntas, né, de uma forma apropriada que for organizado por nós aí.